Amados, continuando a nossa série sobre a vida e os milagres de Jesus, nós vemos que logo depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado do Mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, porque na verdade aquele que nós chamamos de Mar da Galileia era um lago de água doce, que era conhecido como mar devido à sua largura e extensão. Então era chamado de mar, mas na verdade ele era um lago que se formava pela deságua do Rio Jordão. E Jesus mandou que os seus discípulos, que os apóstolos atravessassem para o outro lado, para o lado de Genezaré. E enquanto ele ficou ali despedindo a multidão que estava ali ouvindo a sua palavra, então os discípulos começaram a remar e de repente eles foram surpreendidos com um vendaval. Os vendavais eram muito comuns naquela região, ao relevo daquele local, e era uma coisa muito comum. E eles começaram a remar. E a Bíblia diz que quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 14, diz que já era a quarta vigília da noite, ou seja, já era madrugada. Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam passando por apuros, Jesus vai na direção dos seus discípulos, caminhando por cima do mar. E os discípulos, ao ver Jesus, ficaram assustados, ver aquela figura de longe, no escuro, andando por cima do mar. Eles ficaram assustados, pensando inclusive que se tratava de um fantasma, e Jesus disse: não, eu não sou um fantasma, sou eu. E como eles reconheceram a voz do Senhor, eles ficaram mais tranquilos. Inclusive Pedro pediu que Jesus permitisse que ele fosse até ele também, andando por cima do mar, e Jesus permitiu. Eles estavam a aproximadamente 5 quilômetros da costa, e Jesus permitiu que Pedro fosse até o encontro dele, e Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, porque nós vemos que o Jesus a quem nós servimos, ele não tem as limitações que nós temos. Ele é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que tem o poder. Então ele pode andar sobre as águas, ele pode se locomover em qualquer lugar. E nós vemos que ele mostrou, inclusive, quando nós confiamos nele, nós podemos também fazer coisas que nós não imaginamos, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará inclusive obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus tem dado autoridade aos seus servos, aos seus discípulos, aqueles que confiam na sua palavra. E Pedro foi caminhando na direção de Jesus até o momento em que ele teve medo.
E aí nós vemos que quando ele teve medo, porque o vento era forte e o mar também era revolto, ele começou a afundar. Isso nos mostra que o medo nos leva a um estado nos leva a perder o foco. O medo tira a nossa fé. Quando nós confiamos no Senhor, nós não temos medo. A fé é capaz de tirar o medo do nosso coração, da nossa mente. E nós vemos que nós somos capazes de fazer coisas grandiosas, de operar coisas grandiosas quando nós confiamos no Senhor, porque nós vemos que a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que nós não vemos, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1. E naquele momento que Pedro começa a afundar, ele clama por socorro, pede a Jesus que o ajude, e Jesus estende a sua mão e faz com que Pedro novamente flutue na água. E inclusive diz: por que você teve medo? Você está com medo? Você ainda não tem fé? Ou seja, você, apesar de ter visto tudo que eu tenho feito, ainda não confia em mim? Ainda não acredita que eu sou o Senhor? Ainda não acredita que eu tenho o controle de todas as coisas, Pedro? E nós vemos que Jesus vai na companhia do apóstolo São Pedro até o barco onde estavam os demais apóstolos, e quando Jesus entra no barco, houve grande bonança, ou seja, aquela tempestade ela se arrefece e houve bonança, e eles puderam com tranquilidade fazer aquela travessia, porque agora Jesus estava com eles juntamente no barco. Nós vemos que quando Jesus está presente no nosso barco, quando Ele está na nossa vida, nós podemos enfrentar as lutas e as dificuldades, e nós podemos inclusive desfrutar de uma paz gloriosa. Nós podemos viver uma vida vitoriosa, e as tempestades, elas são afastadas de nós quando nós deixamos que Jesus esteja do nosso lado. Então, que você possa também permitir que Jesus esteja no barco da sua vida, porque se Jesus estiver no barco da sua vida, você vai enfrentar as lutas e as dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, porque como seres humanos nós enfrentamos diariamente lutas e dificuldades, mas se Jesus estiver no barco da nossa vida, nós somos capazes de enfrentar as lutas e dificuldades sem ter medo, e pelo contrário, a presença de Jesus faz com que haja em nós paz, e que nós possamos fazer a travessia, ou seja, que nós possamos continuar a nossa jornada aqui na terra em paz e tranquilidade, e com esta paz que somente Jesus pode nos proporcionar. Então, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que nós possamos confiar no Senhor e crer que o Senhor, Ele é aquele que se preocupa conosco. Nós vemos que Ele despediu aquele povo, mas Ele não esqueceu os seus apóstolos. Isso significa dizer que Ele também não esquece de mim, não esquece de você, e que mesmo que estejamos em apuro, saiba que Jesus está indo na nossa direção para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar e para nos trazer uma palavra de fé, uma palavra de confiança, para que nós possamos
continuar esta nossa jornada cristã em paz, servindo ao Senhor e sabendo que em Jesus nós podemos descansar, que em Jesus nós podemos vencer todas as tempestades, em Jesus nós podemos vencer todas as lutas, em Jesus nós podemos atravessar o mar com tranquilidade, porque o Senhor a quem nós servimos é o Senhor que tem o controle de todas as coisas e que para este Jesus a quem nós servimos não há barreiras e também não há limites. Nós, como seres humanos, que estamos limitados. Sabemos que nós não somos capazes de andar sobre as águas, de caminhar como Jesus andou sobre as águas. Mas se estivermos com Jesus, nós somos capazes de enfrentar lutas e dificuldades que nós não temos a capacidade de enfrentar, porque Jesus está conosco. Então, meus amados, que você possa depositar no Senhor esta confiança, lembrando que o medo faz com que nós afundemos, ou seja, o medo nos leva a perder o foco. Então não perca o foco. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, e é isto que eu gostaria de, concluindo este vídeo, dizer: olhe para Jesus, confie no Senhor, que independente de qual seja a luta, qual seja o momento que você está atravessando, quando eu falo momento, estou falando de momento de dificuldade, se você estiver olhando para Jesus, você vai vencer, você vai conseguir atravessar toda e qualquer dificuldade, porque quando nós confiamos no Senhor, a vitória é certa. Então tenha plena convicção disto e deposite no Senhor Jesus toda a sua confiança e deixe que Jesus esteja no barco da sua vida, e assim você viverá uma vida vitoriosa e abençoada. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de maneira especial, que você tenha uma semana de paz. E eu te peço mais uma vez, que caso você não esteja inscrito no meu canal, que por favor se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude neste trabalho de evangelização, neste propósito de evangelização. E eu tenho plena convicção de que o Senhor Jesus vai te recompensar de uma maneira especial. Nosso objetivo ao divulgar esses vídeos é levar Cristo às pessoas e fazer com que aqueles que estão distantes do Senhor se aproximem dele e receba dele bênção gloriosa e receba dele a salvação. Então, que o Senhor Jesus possa estar conosco durante toda esta semana. Amém.